Intelectualismo. 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral sem os valores intelectivos? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Temos que desenvolver os bons sentimentos, o sentimento de responsabilidade, o sentimento de coletividade, porque não somos seres que podemos viver isoladamente. Nós dependemos de uma edificação coletiva, de estarmos todos unidos. Vou fazer uma comparação meio grotesca, mas extremamente importante para nós entendermos. O tigre, o leopardo, a onça, eles são solidários. Eles caçam sozinhos. Então eles saem, têm que dar o bote certeiro para conseguir aquela presa para eles se alimentarem. As leoas trabalham em conjunto. Então, elas se organizam em grupo e fazem a seleção da sua presa, de quem eles vão atacar, dá o bote, mas de jeito que todas consigam trabalhar para conseguir aquela presa que eles querem, aquele alimento que eles precisam. Nós, seres humanos, temos que saber que somos coletivos, mas não no sentido de conseguir o alimento, conseguir uma presa, mas conseguir uma estabilidade de todo o sistema planetário. À medida que nós entendermos que todos nós fazemos parte de um grupo, que temos que desenvolver o sentimento de responsabilidade, de amor, de solidariedade, de compaixão, nós vamos começar a ver o mundo por novos ângulos, por novas perspectivas. Por isso, nós temos que desenvolver o sentimento e a sabedoria para termos uma boa racionalidade nas nossas ações, porque nesse conjunto de fatores é que nos elevará para a perfeição infinita. Então, eu tenho que saber que eu não posso prejudicar um manancial de água, eu não posso destruir uma nascente, eu não posso destruir uma floresta. Eu tenho que saber utilizar tudo com racionalidade, mas com responsabilidade, com respeito. Aí, a gente vai estar construindo um mundo melhor. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Porquanto, a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Aqui, os dois slides anteriores estão aqui. Então, o Emmanuel nos mostra que o nosso orbe terrestre é ainda uma casa muito pobre. Ainda não temos perfeito entendimento de tudo que devemos fazer, mas, dentro dessa perspectiva, o adiantamento moral sempre vai ser importante, e é muito mais importante do que os demais, porque quanto mais você se conquista-se a si mesmo moralmente, mais você cresce espiritualmente falando. Mas, em compensação, as conquistas intelectivas podem representar quedas na sua próxima existência. Certo? Então, os cientistas que desenvolveram as armas químicas na Primeira Guerra Mundial, eles arrumaram uma dívida muito grande, porque essas armas foram usadas em várias situações deprimentes, degradantes e criando dívida muito grande para quem as utilizou e para quem criou essas armas. Mas a misericórdia divina vai dar oportunidade a eles de reencarnar para reparar, só que eles nascem, mesmo que eles tenham um grande cabedal de conhecimento, grandes informações, e vão aprender muito mais fácil, por exemplo, agora as terapias naturais, terapias para ajudar a humanidade a evoluir, a tratar suas doenças, e serão sempre vistos como alguém perigoso, alguém que possa acreditar nele. Será que realmente essa pessoa está fazendo o bem mesmo? Ou ele quer me sabotar? Porque a consciência de quem fez o mal irradia insegurança diante daqueles que estão diante deles. Mas se alguns deles foram repetir o caminho do mal, de fabricar armas, vão encontrar pessoas que vão dar toda a credibilidade a eles para fabricar a arma. Porque há compatibilidade consciencial.
Por isso, Emmanuel nos lembra que temos que ter muito cuidado com as conquistas intelectivas, porque elas podem representar um perigo para o nosso amanhã em futuras encarnações. Mas as conquistas morais sempre caminharão conosco, levando perspectivas de evolução e de crescimento e aprimoramento. 205. Podemos ter uma ideia da extensão da nossa capacidade intelectual? A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Muitos, às vezes aqui na Terra, conforme vamos ver mais à frente, reencarnados em condições de pouquíssima capacidade intelectiva, mas o seu espírito está dentro de um escafandro limitador das suas ações, para que ele possa aprender a dominar a sua mente, seu sentimento e suas emoções. Por isso, o corpo físico age como um limitador das nossas capacidades mentais. Vemos muitas vezes, no diálogo com os espíritos na mediúnica, falarem que aqui na Terra é muito difícil, porque nós não temos condições de utilizar a nossa mente, nosso cérebro, geneticamente codificado, passando de pai para filho, tem limitações que no planeta que eles estavam não tinham. Então, esses espíritos, muitos deles, entendem a missão deles aqui de já terem uma genética perispiritual para desenvolver um cérebro mais potente. Então, eles estão aqui para nos ajudar a desenvolver um cérebro mais potente. Mas alguns se revoltam e começam a querer usar a sua mente para produzir coisas mais deprimentes. Portanto, vai ter uma reencarnação com limitações na sua capacidade de entender e às vezes até mesmo nascendo como demente. Só para rimar, tá? Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz, conforme explicamos, sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, que chamais subconsciência. Então, na nossa subconsciência, não devemos procurar acessá-la simplesmente por curiosidade. Tem um acervo de informações, de lembranças, de conhecimentos, de potencialidade, de possibilidades. E, somente sabendo utilizá-las com racionalidade, com respeito por nós mesmos, vamos conquistar amanhãs de luz, amanhãs de esperança e de fraternidade legítima. Procuremos, pois, conquistarmos-nos a nós mesmos, com amor e respeito uns pelos outros e principalmente pelas leis de Deus. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigida pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Poucas linhas com muitas informações. Todos nós que estamos aqui somos uma representação do homem transcendente, o homem espiritual. Mas esse ser espiritual, ele tem uma grande potencialidade psíquica, uma grande potencialidade intelectiva, mas a reencarnação impõe a ele limitações. Essa limitação vai ser de acordo com a sua missão ou com a sua expiação, para que ele se ajuste nas condições morais do mecanismo da justiça divina, do seu aprimoramento, do seu aperfeiçoamento, do seu crescimento. Por isso, todos nós vamos ter que passar por determinadas informações, passar por determinadas condições e alcançarmos no futuro a luz, a paz e a misericórdia que deve estar sempre presente em nós. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pelas necessidades de provas amargas. Isso que é importante nós entendermos. Nós temos um limite intelectual, porque nós temos que passar por determinadas provas amargas, por determinadas provas que limitam nossas potencialidades para termos mais humildade e, com isso, termos mais responsabilidade. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. O nosso cérebro é extremamente frágil. Por mais inteligente que sejam nossos espíritos,
nosso corpo físico ele vai ter uma estrutura compatível com a nossa necessidade evolutiva. E muitas das vezes, o homem ainda coloca determinados veneninhos na alimentação que vai reduzir ainda mais essa capacidade intelectiva. Na alimentação e em outras coisitas que tem por aí. Imaginai a caixa craniana onde se acomodam células microscópicas inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio. Sem dispensarem por 1 milésimo de segundo a corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro. E tereis, assim, uma ideia exata da pobreza da máquina pensante, de que dispõe o sábio da terra para as suas orgulhosas deduções. Verificando que, por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. É muito importante a gente ver que o Emmanuel traz para nós uma racionalidade construtiva. Mostra para nós, primeiramente, que a caixa craniana tem ali milhões, bilhões de células microscópicas, tênues, que se conectam uma a outra por milésimos de milímetros. Filamentos extremamente finos, que não dá nem para nós concebermos com a mente. E dentro dessa caixa, todas essas células dependem do oxigênio do sangue e milésimos de segundos podem ser fatais para muitos deles. E aí a gente vai ter uma ideia como nós somos frágeis, como nós temos dificuldades. Aquelas crianças que nascem e têm complicações no parto que por milésimos de segundo ou por alguns segundos falta oxigenação no cérebro, elas às vezes passam a ter lesões irreversíveis, mostrando a nossa fragilidade. Ah, mas ali tem um processo kármico, porque somos frágeis, senão não teria o processo kármico. E nós que conhecemos a homeopatia sabemos que principalmente tem sífilis, para que aconteça todas aquelas anomalias genéticas para impor severas limitações ao espírito. E às vezes a falta de oxigênio nem é bem falta de oxigênio ao nascer, é limitações do espírito que provoca, pela obsessão dos inimigos do passado, ou pela própria culpa, lesões automáticas em si mesmo, pela própria energia mental do espírito reencarnante. É muito complexo isso aqui para a gente falar, que vai ser exatamente a luta expiatória de cada um. E todos nós, ao longo da nossa existência, passamos por experiências que nos limita a capacidade mental, a capacidade intelectiva, para termos a conquista da humildade. 206. Como é considerada, no plano espiritual, a posição atual intelectiva da Terra? Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Esse livro foi escrito na década de 50, se eu não estou enganado. 50 a 60. E nesses últimos anos, a nossa capacidade intelectiva tem reduzido bastante. Então, nós temos que fazer uma grande retrospectiva e pensarmos o que está acontecendo diferente nesses últimos anos. Uma delas foi a criação dos antibióticos, e vacinas e outras coisas mais. Alimentação muito artificial, muita industrialização da nossa alimentação, das nossas bebidas. Tudo isso traz limitações para o ser humano. Antes as mães tinham filhos mais cedo, hoje tem mais tarde. Também trazem limitações. Antes as mulheres casavam com o primeiro namorado. Hoje às vezes tem várias experiências para depois casar. Isso tem implicações na hereditariedade genética daqueles filhos. Para vocês entenderem isso, leia o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Então, mais o processo kármico do planeta, em que vamos desenvolvendo muita tecnologia com pouco sentimento, por pouca emoção, com pouca fé, tem que reduzir a intelectualidade para não cometermos muitas barbaridades. Certo? Isso é a interpretação que a gente está tendo agora. Mas condiz com toda a filosofia espírita do momento atual que a humanidade está vivenciando. A atual geração,
que tantas vezes se entregou à jactância atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do homem, com o injustificável divórcio do sentimento. Então, nós estamos vendo, avaliando a questão intelectiva da Terra, o Emmanuel nos mostra que muitas pessoas, ou algumas pessoas que se destacaram intelectualmente, sentiram-se muito arrogantes, com muita prepotência, achando que estavam conquistando por si mesmo, mas criando muito mais desequilíbrio do que equilíbrio, muito mais problema do que solução. E isso por divorciar as nossas ações do sentimento que devemos ter uns pelos outros de amor, de compaixão, de solidariedade. Aí vem todos os problemas inerentes ao nosso processo de evolução, ao nosso processo de crescimento espiritual, criando problemas e distúrbios mentais e emocionais que vão caminhando para situações cada vez mais delicadas. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Quando ele foi escrito, tinha livros e jornais sendo divulgados e difundidos largamente. Embora o acesso a eles era mais restrito, mas tinha-se, próximos de cada um, a possibilidade de ler ou um jornal ou um livro. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico, para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam seu bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Aí é um detalhe interessante. Livros mais, vamos chamar de banal, aqueles livros que apenas para descontrair, tem logo um caminho mais largo, um tráfego mais largo e mais facilitado nas livrarias em geral. Mas aqueles que vão mostrar os problemas transcendentes da vida, os problemas mais elevados, aqueles que trazem para nós reflexões importantes, esses, se não tiver um financiador privado ou estatal, ele vai ter mais dificuldade de circular e de ser divulgado. Ou seja, a imprensa, que deveria trabalhar sempre para o bem, para o esclarecimento, em um dado momento começa a se perder ao longo da estrada, trazendo grandes complicações, trazendo problemas que redundam em sofrimento, em amargura para cada um. E aí, todos nós temos que fazer reflexões dos porquês de cada situação que vivenciamos. Isso é fórum íntimo de cada um. E a imprensa? Temos que saber discernir aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, comparar aquilo com os fatos, e os fatos têm que ser bem pesquisados, bem sondados, para termos uma visão mais sistêmica, ou seja, mais abrangente daquilo que está sendo falado para nós. 207. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Então, quando você vai criar uma teoria muito utópica, são os absurdos teóricos, em todos os sentidos da vida. Religioso, político, social, industrial, econômico. Sempre vai ter aquela parte utópica, e aí dentro daquela utopia você tem que absorver, abstrair aquilo que é concreto, aquilo que pode ser aplicado, aquilo que tem aplicabilidade dentro da nossa sociedade. Todo o extremismo, tanto para a direita quanto para a esquerda, independente de ideologia política, assim, para qualquer um dos extremos, então qualquer extremismo para qualquer lado é ruim e negativo. Temos que convergir para o caminho do meio, para o ponto de equilíbrio entre uma teoria e outra, buscando o que tem de bom, de aplicável em cada uma delas, e isso constitui aquilo que Emmanuel vem falando para a gente em várias questões: sabedoria. E sabedoria para poucos. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias,
Os missionários da inteligência trocam o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutam a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Ter inteligência na Terra é muito perigoso. Se você não tiver consciência do Evangelho, ou se você não tiver consciência das leis divinas, é muito perigoso. Porque todos nós teremos que arcar com as nossas responsabilidades. Nós temos que pensar no futuro. No futuro que vai ser o dia de amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como na próxima existência no mundo espiritual e na próxima existência, na próxima reencarnação. É necessário pensarmos em tudo isso para podermos agir com responsabilidade, com sabedoria e com amor pelo aquilo que precisamos fazer. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914-1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, ou seja, 100 trilhões de francos. Salientando-se que, com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haverem expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Então, se usasse 1%, centésima parte, 1%, dos 100 mil trilhões, quer dizer, 1 trilhão, teriam varrido a sífilis, sendo que a sífilis é responsável pela falta de bom senso, pela arrogância, pela prepotência, pelas atitudes extravagantes, sem o senso de responsabilidade ou de consequência dos seus atos. Se tirasse a sífilis, o mundo entraria num processo mais harmônico, de mais paz, de mais harmonia, de mais crescimento moral e, por conseguinte, intelectual. Se gastou-se 100 trilhões de francos na Primeira Guerra Mundial, uma desgraça muito maior veio 20 anos depois com a Segunda Guerra Mundial. Pobre humanidade, pobre Europa, que cavou o sepulcro com suas próprias mãos, com suas próprias ações, com a sua própria intelectualidade racional. 208. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada, em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em aproveitamento real da coletividade. Então, pensemos sempre que tudo que nós vamos fazer tem que ter um desenvolvimento, um aproveito real para a coletividade. Se aquilo que nós estamos fazendo só beneficia a nós mesmos, sem beneficiar a coletividade, nós estamos no caminho contrário aos princípios do Evangelho. E se nós estivermos agindo dentro dos preceitos para o proveito da coletividade, para beneficiar a coletividade, estamos no caminho condizente com os preceitos do Evangelho, tanto de Jesus quanto de Buda ou de qualquer outro missionário do bem, que é ajudarmos-nos mutuamente para o objetivo superior de iluminação espiritual, de desenvolvimento da consciência e de entendimento das realidades transcendentes da vida. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. E aí, nós temos que ter muito cuidado. Estudar o Evangelho é um momento de conscientizar a consciência. Essa frase do nosso mentor e irmão Yaakov traz para nós muitas reflexões. E neste parágrafo, principalmente, porque o dinheiro, o poder, a fama, traz para cada um que chegam a esse patamar um porfiado e difícil autocontrole.
um difícil método de enxergar o mundo com amor, se não é ensinado o amor, se não é ensinado a compaixão. Então nós começamos a ficar alheios ao sofrimento do outro e querer mais poder, mais fama, mais dinheiro. E assim também o aspecto intelectual. Quanto mais intelectualizado e sem essa visão evangélica da vida, e quando a gente fala evangélico, é o evangelho do Cristo, de Buda e dos grandes missionários do bem que estiveram na Terra, ou seja, todos os ensinamentos sagrados, com a sua essência voltando, falando ao coração do homem para ter mais compaixão, mais solidariedade, mais responsabilidade pelos seus atos dentro da coletividade. Se fugirmos desse princípio, acabamos por obscurecer a nossa visão de espírito eterno e criando brechas terríveis na alma para lastimáveis ações e mais dolorosas provas e expiações para o futuro que nos aguarda, para o futuro que nos espera. Precisamos então aprender a desenvolver sentimentos, a desenvolver ideais, a construir o bem necessário ao nosso processo evolutivo, ao nosso processo de crescimento. 209. O escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? O livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem-intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e elevada retribuição das leis divinas na sua atividade. Então, se você escreve um livro que é para edificar, que é para ajudar, como citamos, a totalidade e a ordem implicada de David Bohm, que foi mostrando todas as implicações da física quântica, mostrando no final que nós temos que entender a consciência. Isso para ele é uma grande semeadura para o porvir, porque mostrou para nós que existe uma força maior que gerencia as vidas, que gerencia o universo. Mas se você escreve um livro que não tem esse cunho, aí é como se você estivesse jogando caco de vidros e espinhos no caminho que você terá que passar descalço. Irá se ferir. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. Então, se você escreve coisas vulgares, vai atrair coisas vulgares. Já tivemos a oportunidade de dialogar com grandes escritores que suas obras foram largamente lidas, largamente estudadas, divulgadas, criou-se séries de televisão com elas, e eles têm uma dor no coração. Porque a insignificância, a vulgaridade foram semeadas. E até mesmo ideias mais perniciosas, que estavam nas entrelinhas e alguém pensou e colocou como destaque aquilo que deveria ser apagado. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando a responsabilidade pelas quais responderá um dia, quando houver despido da indumentária do mundo, para comparecer ante as verdades do infinito. Pobres almas! Lembrai-vos, humanidade, tendes um espírito, esse espírito prestará contas a Deus, porque a centelha divina está na consciência de cada um de nós. E um dia, essa consciência despertará para a plenitude da vida, reverá cada um de seus atos, reverá cada uma das suas atitudes. E enquanto não fizer despertar os bons sentimentos, os bons ideais, ficarão presos no lamaçal das inconsequências dos seus atos, sendo ferido pelos espinhos que vós mesmos semeastes, tendo a alma dilacerada pelos cacos de vidros que deixou ao longo do caminho, até que a sua consciência se busque um patamar de equilíbrio dessas situações, dessas reações negativas. E muitas das vezes terá de ir para planetas mais imperfeitos, mais infelizes do que a própria Terra.
Procuremos, pois, desenvolver a semeadura do bem, a semeadura da luz, das coisas boas que edificam a nossa alma eternamente para o bem. 210. Os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão de seus deveres espirituais? Aí, Emmanuel tem muita sutileza e muita sabedoria ao responder. Os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejam cooperar sinceramente nos seus esforços. Então, nós temos que procurar fazer o nosso trabalho, trabalhar o nosso íntimo pelas realizações do bem, mas deixe que o outro esteja na sua função fazendo o seu trabalho. Mas provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, quando todos nós, mesmo os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado, não parece muito justo, porque estamos ainda com os deveres, com o dever essencial, que é a edificação de nós mesmos. Então nós não devemos ir lá provocar o outro. Se procurar, a gente ajuda. Se não procurar, a gente deixa. Aí você vai falar assim, mas Gelson, você está gravando e postando na internet esses ensinamentos. Não estou mandando ninguém procurar. Estou divulgando. Se alguém procurar, ele vai estudar. Se ele tiver dúvida, ele vai nos procurar. E cada um vai absorver a parcela, o quinhão que lhe é necessário, que lhe é proporcional ao seu grau de entendimento e de percepção daquele momento. Alguns despertarão para a luz, outros ficarão enfurecidos com a luz. Cada um segue o seu caminho e arca com a sua responsabilidade. Lembrando que, no tópico anterior, Emmanuel nos mostrou aqui que nós podemos estar semeando espinhos. Então, vamos procurar semear a luz. Se alguém procurar a luz, que receba a luz. No labor da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade e, dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade na Terra está em Jesus Cristo. Mas lembrando que Jesus trabalhou intimamente com aqueles que estavam próximos a ti, que estavam dispostos a ouvi-los a palavra, e os poderosos do mundo ficaram muito incomodados. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Alma alguma deverá procurá-la, supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Então, cada um de nós vamos fazendo a nossa parte, vamos levando o nosso conhecimento, vamos passando as nossas possibilidades. E cada um vai receber aquilo que faz jus, aquilo que tem de receber dentro dos processos de elaboração do sentimento, de elaboração da paz, que devem triunfar em todos os corações. Trabalhemos, pois, por construir o bem, por edificar a luz, por edificar o amor. E construiremos e conseguiremos a felicidade necessária ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento. Com seu órgão no planeta, o Espiritismo não necessita de determinados homens para consolar e instruir as criaturas, compreendendo-se que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar espontaneamente, na fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício de sua iluminação. Então, as autoridades, os grandes intelectuais, se querem informação, se querem se esclarecer, que venham eles até a fonte, até os livros, até os vídeos. E cada um de nós estamos fazendo a nossa parte. Não impondo a ninguém, mas expondo a doutrina espírita para quem queira aprender, para quem quer adquirir esses conhecimentos. Ide e pregai, disse Jesus. Ele não disse, ide e imponha a minha verdade nos corações humanos. Ide e pregai. Quem quiser ouvir, ouça. Por isso ele deixou também claro, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. A semente foi jogada em vários terrenos diferentes, e cada uma produziu segundo as suas possibilidades, segundo as características íntimas de cada terreno em que a semente caiu. E assim, nós vamos caminhando ao longo da nossa existência para conseguirmos desenvolver o sentimento de amor, desenvolver o sentimento de paz. E muitas das vezes estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar fazendo. Mas estamos fazendo aquilo que estamos dando conta no momento, esperando que a misericórdia divina nos dê as bênçãos de valorizar aquilo que já estamos fazendo.
O trabalho é grande e muitas das vezes árduo. E todos nós precisamos então elaborar nossos sentimentos, elaborar nossos ideais, para que a paz, a harmonia e a fraternidade brilhe sempre ao longo do nosso caminho. Que as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos iluminando, nos abençoando, nos fortalecendo nos caminhos do bem, porque somente assim construiremos um mundo melhor para o nosso amanhã.